Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para a gente falar sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, está em RH, ama RH, está estudando RH, esse é o nosso ponto de encontro, essa é a nossa comunidade, por que não? Aliás, falando em comunidade, já quero deixar aqui o recado para eu já pagar esse boletim dentro do episódio, deixar aqui o convite para você assinar o feed do nosso podcast, do RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Fica a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do tocador do Spotify. Provavelmente você está ouvindo a gente no Spotify, mas também você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã. Tem episódio novo publicado na área para a gente começar bem a semana. Como você sabe, aliás, já aproveito para desejar uma ótima semana para você. A gente vai falar hoje sobre emoção nas empresas e como ainda esse é um tema negligenciado, como a gente precisa, de fato, cada vez mais falar sobre as nossas vulnerabilidades, abrir o coração, entender como as emoções influenciam todas as nossas decisões na carreira, nas empresas e tudo mais. E a gente convidou duas pessoas muito especiais e muito gabaritadas para falar sobre esse tema aqui com a gente no episódio de hoje. Estou falando da Paula Chimente, professora e coordenadora do Centro de Estudos em Estratégia e Inovação do COPEAD, que é a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Paula, super obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar participando hoje com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando desse tema tão interessante, tão relevante e, como você já colocou, tão negligenciado. Então, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Participa com a gente também hoje a Fernanda Souza, doutoranda e pesquisadora do COPEAD. Tudo bem, Fernanda? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Fantástico. E também está aqui comigo o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, pessoal, tudo bem? Fernanda, Paula, prazer tê-los por aqui. Esperamos aí um episódio cheio de fortes emoções, ou não, fazendo jus aí ao nosso tema. Tenho certeza que vai ser muito legal e vamos lá. Falar sobre emoção nas empresas é sempre importante, mas, como a gente já falou, costuma ser um tema que é colocado para debaixo do tapete, porque, de fato, quando a gente fala de emoções, a gente naturalmente vai ter que falar de vulnerabilidades, vai ter que falar de medo, de receios, de empolgação, de um monte de coisa que nos deixa, digamos assim, aos olhos dos outros, mais vulneráveis e mostra, na verdade, uma faceta que no ambiente corporativo a gente não está acostumado a mostrar. E antes da gente começar essa conversa, eu quero já deixar o convite para você que está nos ouvindo para acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar um artigo escrito em parceria entre as nossas duas convidadas do episódio de hoje, tanto a Paula Chimente quanto a Fernanda Souza. É um artigo chamado Vamos Falar de Emoção. Aliás, é um artigo super bem escrito, muito bem embasado. Fica o convite, de fato, para você acessar e ler o artigo como um complemento deste episódio. Aliás, muito do que está lá no artigo a gente vai acabar falando hoje também, é natural que seja assim. E aí eu quero começar a nossa conversa convidando tanto Paula quanto Fernanda para dar uma contextualização para a gente do por que vocês se interessaram e começaram a estudar mais a fundo o tema da emoção no trabalho e por que é tão importante que a gente fale desse assunto. Começando por você, Paula. Legal, Daniel. Vou fazer esse início mesmo, overview, contando um pouquinho como eu cheguei no tema, e aí passar a bola para a Fernanda, porque é a tese de doutorado dela, né? A Fernanda é Boa. A dona aí do show e da pesquisa. Mas eu acho interessante explicar um pouquinho a minha trajetória, porque eu acho que ela tem muito a ver com isso que você está falando, da importância e como é difícil esse tema. Então, eu estou no COPEAD desde 2006, já faz muito tempo, e eu fui pesquisar estratégia e inovação. A origem da minha pesquisa é em estratégia e inovação. Então, o que eu queria entender? Eu queria entender esses ecossistemas
que estão passando por inovações disruptivas, aquelas que chegam e sacodem, mudam a regra do jogo. Então, todo mundo que trabalha com mídia, com comunicação, vocês entendem do que eu estou falando, né? A gente está muito bem lá fazendo o nosso trabalho como a gente sempre fez, chega um negócio chamado internet e muda tudo, e aí a gente tem que se reinventar, né? Então, a gente vem estudando aí nesses últimos 15 anos esses ecossistemas. E eu fui percebendo ao longo do tempo que não adiantava pensar só do ponto de vista estratégico, que muitas vezes a organização dominava tudo que ela precisava dominar. Assim, ela entendia o ecossistema onde ela estava, ela entendia os cenários futuros, tinha feito um plano estratégico para chegar lá, fazer esse futuro acontecer, e não fazia. E aí eu comecei a perceber que isso tinha muito a ver com o perfil dos executivos, das pessoas que estavam lá, especialmente as pessoas nas posições de liderança. E aí eu percebi isso, tem uns 8 anos, que eu precisava entender isso melhor. E a gente foi começar a olhar quem eram esses indivíduos que estavam dentro dessas organizações. Porque, como você bem colocou, e o RH sabe muito bem, as pessoas não se transformam quando elas passam o portal da empresa, né? Se você continua sendo um ser humano, cheio de emoções, cheio de contradições, inconsistências, coisas boas e ruins, a gente carrega tudo, né? Não existe essa fronteira. Não é um portal mágico da empresa, onde a gente vira robôs, né, dominados por inteligência artificial, que fazem tudo perfeitamente, máquinas perfeitas que não erram. E eu comecei a estudar isso. E aí, ao longo dessa pesquisa, o papel das emoções foi aparecendo cada vez mais forte, porque a gente vai entendendo justamente isso, que grande parte das coisas que impedem a gente de lidar com o novo tem a ver com emoção. A gente costuma dizer, tem uma frase que é: as pessoas resistem à mudança. Isso não é verdade. As pessoas não resistem à mudança, as pessoas resistem à perda. Se eu falar para vocês, abrir um restaurante novo aqui do lado, vamos lá experimentar, preço ótimo, todo mundo vai achar super legal, vamos hoje no almoço conhecer. Mudança todo mundo gosta. E perda não. Por quê? Aí a gente precisa começar a pensar nas emoções, nos medos, nos receios, nas conexões, nas coisas que fazem a gente ser quem a gente é. Então, as emoções, elas são extremamente positivas. O problema é que a gente não lida com elas. Fica empurrando para debaixo do tapete, acha que vai resolver tudo, como a gente diz, do pescoço para cima. E essa capacidade de lidar com as coisas do pescoço para cima, ela até ajuda no exercício da liderança, mas muito pouco, muito pouco. A gente precisa olhar do pescoço para baixo, precisa conseguir lidar o nosso corpo como uma forma completa com tudo que está acontecendo. E aí não tem jeito, é se expor, se permitir, né, como você já colocou, ser vulnerável e tal. E aí, Fernanda, que essa joia, esse presente, chegou na minha vida falando: Paula, vamos entender a emoção? Eu falei: maravilhoso, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, e aí a gente está avançando nessa pesquisa e tenho aprendido muito com ela. E está sendo uma jornada com emoções, assim, aquele passeio, né? Você quer com ou sem emoção? A nossa está sendo com, porque cada dia descobre uma coisa nova, encontra uma resistência nova. Então a gente está aprendendo muito e é muito legal estar aqui podendo conversar sobre isso. Que fantástico, Fernanda. Fica à vontade também para dar esse contexto para a gente. Legal. Eu sou psicóloga, sempre trabalhei na área de recursos humanos, então vi muitas mudanças acontecerem nas diversas empresas que eu passei, e eu tinha esse incômodo de geralmente o RH ser chamado só para dar lista de participantes que ia passar a utilizar alguma coisa, promover o treinamento. Ele ficava ali meio de suporte operacional, mas a gente também estava ali nos bastidores para ouvir as queixas, para ouvir as dores, os medos, os receios, mas raramente o RH ele é convidado a participar desse processo de mudança, de transformação de uma forma mais ativa, mas há muito potencial para isso. E isso me incomodava porque eu via que muitas vezes a gente deixava de aproveitar alguns potenciais ou de esclarecer algumas coisas ou de fazer as conexões corretas por evitar as emoções, né? Então, a emoção ela acaba sendo vista como uma coisa que está fora do controle, que não deve ser discutida ou não deve ser valorizada dentro das empresas, que a gente precisa trabalhar com um discurso mais racional, dos benefícios percebidos, que cada um vai ganhar ali, quais são os esforços necessários, e tudo isso é importante sim, porque ajuda a gerenciar os processos, mas não pode ser restrito a isso. Então, a gente precisa entender sobre essas perdas, sobre esses medos, para que a gente tenha processos de mudança, de engajamento, que levem em consideração
o que as pessoas estão sentindo e como é que elas podem colaborar mais efetivamente. Então esse era um desconforto meu, porque que a gente fica só trabalhando ali comunicação, trabalhando só processo, operação, e se a gente tem condições, e a gente tem condições de aprofundar essas investigações, de trazer as emoções para jogo de uma forma positiva, porque elas não são só algo que atrapalha, elas muitas vezes têm um potencial catalisador muito grande de engajamento e de transformação. Uau, que fantástico e que coragem para abraçar essa missão de falar sobre as emoções, porque é um tema absolutamente complexo, mas muito, muito necessário. Só que assim, eu tenho certeza também que ele sofre muita resistência, porque ainda, eu acho que assim, as coisas mudaram muito nos últimos tempos, o mercado corporativo ficou mais... Ele tem absorvido melhor os temas da saúde mental e tudo mais, mas a gente ainda vem de um legado de décadas, na verdade, de muita praticidade, né? Muita racionalidade, entre aspas, né? Então, de fato, são temas que eram quase bloqueados, né? Gente, era proibido chorar no trabalho, era proibido... Aliás, quando eu era criança, eu não podia ligar para minha mãe no trabalho, porque é só numa urgência, esse tipo de coisa que a gente tinha que deixar a família fora do trabalho, essa mentalidade imperava há pouco tempo atrás, tá? A gente não está falando de 50, 100 anos atrás, não, gente. Então, é uma missão super, super difícil, mas muito gloriosa, assim, eu acho que... Então, o acerto de vocês está muito na escolha do tema. Então, já começo parabenizando vocês pela coragem de abraçar esse tema, mas deixa eu chamar o Bruninho para participar dessa conversa também. Bruninho, fica à vontade para fazer as perguntas para Paula e para Fernanda. Bom, agora eu vou inverter, vou começar pela Fernanda, então. Bom, gente, eu acho que talvez hoje uma das grandes ascensões aí no mercado de trabalho seja todo esse boom das chamadas soft skills, né? Que quando a gente traz para o português, alguns chamam de habilidades comportamentais e outros de habilidades emocionais. Então, tem emoção aí no nome. Só que a gente vê que algumas dessas habilidades mais desejadas são a inteligência emocional e também a resiliência. Eu fico me questionando o quanto que essas skills, por mais que obviamente elas sejam importantes, principalmente na cobrança do pacote, né, de habilidades do líder, se elas reprimem as emoções de alguma forma por conta das expectativas que você cria a partir do momento que alguém chega e diz, eu tenho essa habilidade. Porque se você tem um líder resiliente, talvez um gestor sempre vai esperar que ele tenha uma total calma, que ele não fique ansioso, que ele saiba lidar com situações ali de pressão, sempre com determinado grau de maturidade e também sem demonstrar alguma vulnerabilidade a depender ali da situação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Será que indiretamente, ao mesmo tempo que a gente está promovendo que os colaboradores se abram mais, que eles tenham esse direito de chorar no trabalho, como o Daniel comentou, será que das lideranças a gente não está tentando castrar um pouquinho essas emoções, esses sentimentos, a gente está tentando fazer um equilíbrio aí dentro das empresas de uma forma que um lado não saia tão beneficiado assim por não poder sentir o que de fato queria sentir? Maravilha, Bruno. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a curva da mudança, né? Que ela fala que a gente tem a fase ali de negação, de resistência, exploração e aceitação. E aí a resiliência, muitas vezes, ela é confundida como esse dar a volta por cima muito rápido, você sair direto da fase da negação para a aceitação. E não é isso, assim, o ser humano não funciona assim, né? É quase como falar, engole o choro e vambora, vamos aceitar. E a gente precisa passar por essas fases, e o papel da liderança, e de todos os níveis da liderança, é ir ajudando a caminhar por isso, inclusive passar a entender quais são os pontos de resistência, quais são os medos, quais são os receios, quais são as oportunidades
oportunidades de exploração até chegar à aceitação. Então, a resiliência não pode ser confundida com esse sair de um extremo da negação para o outro. E aí, muitas vezes é isso que é esperado e confundido dentro desse conceito de resiliência, né? A gente passa por um baque, a gente passa por uma mexida e isso transforma a gente. E é assim, a gente sai transformado. A gente não sai no mesmo estado que a gente estava antes, porque a gente precisa, claro, aprender com isso. A gente leva marcas, cicatrizes, né? Mas como é que a gente pode aproveitar isso? E o que eu vi estudando sobre esse tema é que muitas vezes esses líderes, eles se veem numa dissonância emocional quando eles passam por mudanças, porque eles também são afetados por elas. Então, às vezes, ele entende como uma oportunidade maravilhosa para a carreira dele, mas ele não pode demonstrar isso para a equipe, porque a equipe talvez não tenha o mesmo ganho, não tenha a mesma certeza, ele não sabe o que vai acontecer com todo mundo que está ali. Então, ele se vê nesse embate entre estou feliz, mas não posso demonstrar isso, ou também estou com muito receio e não posso demonstrar isso para a minha equipe. Então ele se vê muito no conflito. A liderança, muitas vezes, ela é até mais afetada emocionalmente dentro de um processo de mudança, porque ela está ali naquele meio termo em que ela não pode garantir nada para ninguém, ela não pode garantir para si mesma, ou tem sentimentos diferentes em relação a ele e em relação ao restante da equipe. Ô, Paula, e até pegando um gancho nisso tudo, né? Eu acho que talvez o grande tópico de emoção quando a gente está falando de liderança é hoje essa questão da vulnerabilidade. Muito se incentiva, né, que a liderança seja mais humana nesse sentido, mais próxima do colaborador nesse sentido. Mas eu acho muito importante a gente contextualizar isso, né? Porque algumas pessoas acho que até se ofendem um pouco ao serem consideradas vulneráveis de alguma forma, né? Como assim eu sou vulnerável? Então eu queria que você desse esse conceito para a gente. Quando a gente está falando de vulnerabilidade das lideranças dentro desse tópico de emoção, do que a gente está falando exatamente? Legal, Bruno. É muito bom você ter tocado nesse ponto, porque lá no COPEAD a gente é a Escola de Negócios da UFRJ, então a gente tem toda a pós-graduação. Eu dou aula para o mestrado, para o doutorado, mas também os cursos executivos, lato sensu. Então eu tenho interagido no meu dia a dia com um monte de executivo que está justamente lidando com esses dilemas. E é muito engraçado. E uma das coisas que eu ensino para eles são as chamadas soft skills, né? E a gente fala muito sobre liderança. E aí é muito interessante, porque quando eu pergunto para eles quais são as expectativas que vocês têm com esse curso, todo mundo vai para aquela última parte lá, né? O último quadradinho do Goldman. Eu quero aprender a ter habilidades para conversar com as pessoas, para negociar melhor, para ter mais troca com o meu time. Só que esse processo ele começa do autoconhecimento. Né? Ele começa de olhar para si, e não é olhar para si aquela entrevista de emprego, quais são os seus pontos fracos, eu sou muito persistente, né? Não é isso não, perfeccionista, mas não, é de fato entender onde é que dói, qual é o seu calo, e as pessoas estão muito pouco preparadas para lidar com isso, e a gente está muito pouco preparado para se colocar nessa posição vulnerável. E aí já tem uma coisa, porque como isso já é falado, as pessoas já sabem que é importante e tal, o discurso vem muito bonitinho, não, já entendi que eu preciso ser vulnerável, tá bom. Aí a gente faz um negócio que chama case in point, que é eu utilizo as dinâmicas que estão acontecendo em sala de aula, porque você tem todas as trocas ali, né? Para discutir os comportamentos dele. A primeira vez que você coloca uma pessoa na berlinda e coloca ela numa posição vulnerável, ela detesta. Óbvio que ela detesta. Todos nós detestamos. A gente está lidando com as emoções. Mas é o único jeito de você aprender como que você de fato reage. Então, de novo, não adianta eu pensar racionalmente, faz todo sentido, preciso abraçar a minha vulnerabilidade, preciso me entender, porque só aí eu tenho empatia e só aí eu consigo de fato conectar com as pessoas. Uma coisa é eu entender isso racionalmente, já é legal, mas eu ainda preciso entender isso emocionalmente. E aí junta com isso um outro ponto que você estava mencionando, e a Fernanda tocou nisso, que é qual é a imagem que a gente tem da liderança, né? Eu tive a oportunidade de voltar agora de um curso lá na Harvard Kennedy School com um sujeito incrível chamado Ron Highfest, que eu recomendo muito que vocês leiam os livros dele, que fala de liderança adaptativa. E tinha uma coisa que a gente não podia fazer lá durante esses 10 dias intensos de imersão, que é usar a palavra líder. A gente não pode, não existe líder. Existem pessoas em posição de autoridade. A liderança é uma prática, é uma decisão.
E isso é muito interessante, porque vários motivos. Primeiro que tira a gente daquele lugar de conforto de falar assim, o meu chefe não é líder, ele é só chefe. E a gente fica o tempo todo esperando alguém em volta, que seja o CEO, o RH, resolver os nossos problemas e fazer alguma coisa. O que não ajuda ninguém em nada, vamos combinar, né? Então, se é uma prática que eu posso exercer, Fernanda, você, Daniel, todos nós podemos e devemos, né, uma decisão, exercer essa liderança. O segundo ponto é que desmistifica um pouco, porque apesar da gente falar o líder é vulnerável, é um ser humano, no final do dia ainda, especialmente no Brasil, mas eu acho que isso não é só no Brasil não, tá? A gente teve a oportunidade de trocar com pessoas do mundo inteiro, em todos os lugares eu vi CEOs que são esperados super-homens e mulheres maravilhas. Então, a gente quer aquela pessoa mágica, mítica, que guia a gente, que dá um sentido para a nossa vida, uma visão de futuro e nos leva, não é isso? Todos nós, até esse futuro. Só falta voar, né? E aí não existe. Então, isso gera também pessoas que estão nessas posições de autoridade extremamente frustradas, infelizes e cheias de medo, como a Fernanda colocou, porque ninguém é super-homem, né? A pandemia ajudou um pouco a gente nisso, porque pela primeira vez eu fazia muitas rodadas de discussão com os CEOs e eles falavam, pela primeira vez na minha vida, Paula, eu posso dizer que eu não sei o que vai acontecer amanhã. E isso é libertador. Por quê? Porque nunca soube. Nunca soube. É verdade. E agora eu posso admitir. Eu não sei se a gente está voltando para o status anterior, tá? A pandemia. Espero que não. Porque reconhecer que a gente não tem a bola de cristal, não adivinha o futuro, que é difícil, que é um trabalho a ser compartilhado, eu acho que só ajuda a gente. Entender a liderança como uma prática que qualquer um de nós pode e deve exercer e que não tem criaturas mágicas. Lá na DC, na Marvel tem, né? Mas nas posições de autoridade não tem. E a gente já causou tanto problema criando esses personagens mágicos que não existem, que será que não está na hora de a gente aprender um pouquinho a fazer diferente, né? Uau, fantástico. Muita coisa para a gente pensar aí, para a gente refletir. Realmente, eu acho que a pandemia, ela foi muito libertadora em certo sentido, porque tirou um peso, assim, do sentido de, bom, tá fora do meu controle. Como se a gente tivesse no controle no momento pré-pandêmico ou pós-pandêmico, né? A gente tem essa ilusão de que não, agora a responsa é minha, e não é só minha, né? A gente, de fato, a pandemia ela tirou esse peso, digamos assim, e acho que a gente pode aprender muito com isso mesmo, viu, Paulo? E aí eu queria agora perguntar para vocês duas, qual é o caminho, né? Assim, o que a gente faz? Como é que o RH, e aí o RH tem um papel muito importante, muito preponderante nisso tudo, como é que a gente faz para que as conversas dentro das organizações também sejam sobre emoções, né? Eu imagino que passa muito por criar uma cultura em que essas conversas são bem-vindas, são acolhidas e tudo mais, quer dizer, um ambiente, uma cultura organizacional e um ambiente corporativo que acolham essas conversas e tudo mais, mas o que mais o RH e os gestores podem fazer para proporcionar e para facilitar que essas conversas e que as emoções, digamos assim, sejam de fato compartilhadas e faladas dentro das organizações, começando pela Fernanda. Bom, primeiro a gente desmistificar essa ideia de que emoções são uma coisa ruim, que a gente precisa evitar. Existem emoções que facilitam muito a conexão entre as pessoas. Então, gratidão, esperança, orgulho, são emoções que podem e devem ser promovidas para que as pessoas elas sintam prazer de trabalhar umas com as outras, que elas se importem umas com as outras. Essas emoções elas têm esse poder de conectar as pessoas de uma forma incrível, em que elas queiram trabalhar juntas. E isso é o resultado de práticas no dia a dia. Então, você precisa, ao longo do tempo, ir promovendo segurança psicológica para isso. Então, mitigar qualquer tipo de preconceito, de liderança tóxica, de um ambiente onde elas não se sintam confortáveis para falar sobre isso, e incluindo a investigação e o espaço para falar das emoções nas práticas de gestão de mudanças. Então, há vários modelos de gestão de mudanças
que vão falar sobre comunicação, sobre mapeamento dos benefícios, dos impactos. Por que não incluir também o mapeamento das emoções ali, e que elas vão mudando ao longo do tempo? Então, entender qual é o nível de desconforto inicial, qual é o nível de orgulho, qual é o nível de esperança, em que momento que a gente está, e ir mapeando ao longo do tempo mesmo essas emoções, trabalhar sim, capacitar para regular essas emoções, para que as respostas sejam mais condizentes, trabalhar comunicação de uma forma mais emocional, e o RH é muito bom em fazer isso. Então a gente não precisa só trabalhar com uma lista de benefícios ali, a gente pode trabalhar com narrativas, com contação de histórias, com depoimentos, trazer uma comunicação que de fato conecte as pessoas emocionalmente ao propósito daquela mudança, facilitar ou deixar claro os aprendizados que você ganha, as oportunidades que se tem ali quando você aprende um novo idioma, se tiver que passar a falar outro idioma, se tiver que aprender uma nova ferramenta, quais são as armadilhas emocionais que te bloqueiam na aprendizagem de alguma coisa, quais são as oportunidades de desenvolvimento ali, trazer esse espaço e conversar sobre isso. Muitas vezes se tem a ideia de não vamos falar sobre isso para não despertar aquelas conversas, para não despertar dúvidas. A dúvida vai existir, o medo vai existir. Não adianta não falar sobre isso, né? Então, trazer ali mitos e verdades, ter uma comunicação mais próxima com as pessoas, levando em consideração essas emoções. Paula, fica à vontade. Tá bom, legal, Fernanda, ter trazido esse ponto, só ilustrando aí com uma história. Eu faço nesses cursos de liderança, muitas vezes um exercício onde a gente pensa a nossa visão de futuro e tal, e às vezes eu peço para os alunos compartilharem. E outro dia eu estava fazendo isso numa turma que era uma turma online, né? A gente faz isso muito presencialmente, mas eventualmente a gente faz online também. E aí foi tão bonitinho, porque um menino falou, tô falando do executivo lá de mais de 40 anos, o menino falou para mim assim, peraí que eu vou ler a minha visão, mas peraí que eu vou fechar a câmera, porque eu vou chorar. E aí ele fechou a câmera, leu a visão e chorou, né? E aí quando ele abriu a câmera de novo, eu perguntei assim pro resto da turma, quando o fulano chorou, né? Vou dar um nome aqui, né? Vocês sentiram ele como? Como alguém fraco ou como alguém forte? E aí todo mundo falou, nossa, a gente sentiu ele muito mais forte, porque ele teve coragem de falar uma coisa que estava emocionando ele. E aí uma outra menina falou assim, e eu conectei mais com ele, né? Então, na hora... E aí eu falei para ele, o que você acha disso? Ele podia ter falado com a câmera aberta, né? Essa metáfora do fechar a câmera é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia na vida, né? A gente tenta se proteger porque a gente tem medo de ser julgado. Mas, via de regra, quando a gente se mostra assim, na nossa emoção, a gente conecta mais com as pessoas e a gente se mostra mais forte, porque, nossa, essa pessoa teve coragem de vir aqui fazer isso que ela está fazendo, sentindo isso tudo que ela está sentindo. E aí a gente entende e a gente cria uma conexão que é muito mais forte. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante. No como fazer isso e como ajudar, eu acho que é papel aí do RH também, mas de todos nós que estamos exercendo a liderança, tá? Criar esse ambiente que a gente chama de um ambiente seguro para a exploração. Não é um ambiente seguro, a gente tende muito a confundir segurança psicológica, ou ter segurança, com zona de conforto. Ninguém aprende nada na zona de conforto. Esse ambiente seguro, ele é um ambiente onde a gente está se sentindo, sim, levemente desconfortável e levemente e desafiado a fazer melhor. E é o único jeito que a gente tem para lidar com as mudanças, que é o grande tema aí do trabalho da Fernanda. Para eu aprender a fazer uma coisa nova, que nunca foi feita, lidar com as perdas, eu vou estar num lugar desconfortável. E é papel de quem está exercendo essa liderança, dentro ou fora do RH, ajudar a criar esse ambiente, que é um ambiente de troca para as pessoas. Então, onde eu posso falar, ser ouvido, onde eu posso me desafiar, chorar, rir. Então, eu acho que a hora que a gente começar a entender... Isso pode ser de uma reunião, a um almoço, a uma ligação, tá? A um Zoom. Qualquer coisa. Você ter alguém que você olha do lado e fala, nossa, aqui eu posso conversar, com essa pessoa eu posso conversar, né? Tudo que a gente ensina, que a gente fala, todas as ferramentas que foram desenvolvidas para troca, times e tal, elas sempre partem de um princípio, de uma premissa, que é a relação de confiança. Se você faz tudo lá bonitinho, dei um feedback, segundo o método, tal, perfeito, deu tudo errado. Dá um passo atrás, dá uma olhada como é que está a relação de confiança. Provavelmente ela está ruim, e aí precisa reconstruir.
né? Então, eu acho que a gente está falando aqui de coisas que são do relacionamento humano, né? Da troca entre dois indivíduos, que vale nas empresas, vale em casa, vale nas relações com nossos filhos, né? Isso, é vida, né? Somos as mesmas pessoas, né? Carregadas de um lugar para o outro. Então, é muito difícil manter um grupo nesse lugar, que ao mesmo tempo é de um desconforto, mas é de construção e é de aprendizado. Eu acho que esse talvez seja o trabalho mais difícil da liderança. Manter o grupo coeso, forte, porque isso vai levar tempo, porque tem que aprender a lidar com as coisas. Não tem receita de bolo, não tem manual, é a gente construindo junto, né? É desconfortável às vezes, né? Quer dizer, é uma jornada que nem sempre é voo de cruzeiro, né, Paula? Mas não é. Aliás, quase nunca é, né? Se for, tá errado. Era para ser complicado. Estou lidando com uma coisa nova, estou distribuindo perda, estou indo para um lugar que eu não sei exatamente qual é. E aí tem todas essas ferramentas que a Fernanda trouxe, elas ajudam a regular essa chama, né? Aumentar o calor quando o grupo está muito confortável, reduzir a tensão quando o grupo está muito estressado, porque também no estresse absoluto ninguém aprende nada. Então, tem essas ferramentas para manter o grupo nessa zona de leve desconforto, mas de exploração para o aprendizado. Acho que é isso. Boa, gente, o nosso tempo já está estourado. Eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Paula, obrigado, sucesso para você e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Fernanda, parabéns também pelo seu trabalho. Eu sei que você está no seu doutorado e, como eu falei, sucesso para vocês e é muito legal saber que tem gente estudando esse tema e ajudando, digamos assim, a gente a falar mais sobre isso dentro das organizações. Legal, obrigada, eu agradeço o convite e espero retornar depois com os resultados da pesquisa, né, trazendo mais alguns insights para vocês. Exatamente, vamos esperar e a nossa audiência vai esperar também, com certeza. Bruninho, obrigado por ter participado hoje com a gente também, viu? Valeu, gente. Eu ia falar exatamente isso, viu, Fernanda? Depois você compartilha aí com a gente a tese. Poxa, acho que super, super relevante, né, a gente poder entrar, mergulhar um pouco mais a fundo nesse assunto, ainda mais tendo duas especialistas aí como vocês para ajudar a gente nessa jornada. Então, muito legal o nosso papo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora curtiu muito aí a interação. Obrigado, gente. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Paula Chimenti, professora e coordenadora do Centro de Estudos em Estratégia e Inovação do COPEAD, que é a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e quem participou com a gente também foi a Fernanda Souza, doutoranda e pesquisadora do COPEAD, e, obviamente, esteve também comigo o Bruno Piai, jornalista do RH Pra Você. Gente, quero só deixar mais um recadinho aqui para vocês seguirem o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, no LinkedIn. A gente está batendo agora 110 mil seguidores no grupo de discussão e na company page, portanto são 110 mil, quase todos são RHs, então são 110 mil ou profissionais de RH ou interessados em RH, trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade e sempre que puder acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos incríveis produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH na nossa área de Collab. Aliás, o artigo escrito tanto por Paula quanto por Fernanda está lá na nossa área de Collab, na nossa área de comunidade, além de muitos outros conteúdos que você vai encontrar lá na nossa plataforma de conteúdo RH Pra Você. Gente, agora chegou. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.